Bom dia, pessoal. Bom, hoje continuando aí a nossa aula de tipos de contos, nós vamos introduzir aí o início, tá? E a produção de como é feito um conto de terror, tá? Para isso a gente vai trabalhar com origem, aprendendo as características também, tá? E a parte descritiva desse conto, tá? Então vamos iniciar aí com a leitura. E ao longo aí do vídeo a gente vai instruindo as atividades de vocês, ok? Muito bem, vamos lá. A origem das histórias de terror. Real ou imaginário? Verdade ou mentira? A verdade é que o mistério, o suspense, o maravilhoso de algumas histórias nos surpreende. Esses elementos produzem um efeito de curiosidade, fazendo com que a gente comece uma leitura e não consigamos mais parar. Narrativa de terror, elementos sobrenaturais sempre estiveram presentes nas culturas, tanto orais quanto escritas. Então, iniciou-se aí esse vídeo com uma citação, do autor aqui, Alves, não sabemos o nome, só o sobrenome, sobre a ideia da origem, tá? Então, tanto na ideia da oralidade quanto da escrita, tá? As histórias de terror, elas já vêm há muitos e muitos anos, tá, gente? Inicialmente de maneira oralizada, assim, passando uma moral na história. Então, a origem do terror, ela tá ligada com a ideia da moral, que a gente vai ver um pouquinho mais pra frente, tá? Então, quando se fala em origem de terror, principalmente iniciou-se com a ideia da oralidade, Os pais contavam para os filhos, os avós, para os netos, enfim. Histórias de terror para trabalhar principalmente com a ideia da moralidade, tá? Para que a pessoa não fizesse nada de errado. Então, a ideia da origem é nesse sentido, ok? Vamos avançando. Agora sim, vamos aí às características. Aprendendo sobre as narrativas de terror. Um conto é uma narração breve de eventos imaginários, que apresenta um grupo reduzido de personagens e que recorre a poucos recursos narrativos, de modo a desenvolver um argumento não muito complexo. Como nós já vimos, a narrativa curta, extraordinária, pode tratar de coisas surreais, certo? Então, só está retomando o que a gente já conhece. O terror, por sua vez, é o sentimento mais intenso de medo, em que o indivíduo já não consegue pensar de forma racional. O terror pode criar calafrios, paralisia muscular, entre outras sensações indescritíveis. Então aqui ele atrelou, o que é um conto com a sensação agora do terror, tá? Então o que é o terror? É um sentimento, tá vendo, São sensações que nós temos aí que pode causar várias coisas. Primeira maneira, a gente para de pensar de forma racional, fica desesperado, meu Deus, fica assustado, Pode causar várias sensações, calafrios, até sensações físicas como paralisia muscular e outras sensações aí, ok? Continuando. Um conto de terror, como tal, é um relato literário. Agora vamos juntar os dois, ok? Ficcional, tá, gente? Claro que alguns autores falam que podem ser baseados em história real. Sim, tá? Mas conto de terror é relato literário ficcional que visa provocar sentimentos principalmente de medo no leitor, tá? Nesse sentido, apresenta histórias vinculadas às temáticas, aqui, os temas, mais atemorizantes para os seres humanos. Como? Quais são as temáticas? Sobre que falam os contos de terror? Falam sobre a morte, doenças, crimes, catástrofes naturais, os espíritos e as bestas sobrenaturais. O conto de terror pode ter um fim moralizante, o que eu falei lá no início, Então, qual é um dos objetivos, do conto de terror, no caso escrito e depois oralizado, Para ter uma moral, assim como a fábula, Isto é, assustar o leitor para que este evite adaptar certas condutas ou determinados atos. Ou seja, para que não façam o mesmo, ok? Para que não cometa erros. Então, o conto aí de terror tem um fim moralizante, assim como a moral, para educar socialmente. Então, a contribuição social do conto
ela existe, tá? Na ideia da moral. Em outros casos, o conto de terror não passa de um exercício estético que procura, como qualquer outra obra literária, provocar um efeito em quem o lê, principalmente um efeito de medo, susto, pavor. Então, gente, aqui estão as características do conto de terror, ok? Muito bem, vamos aqui ao exercício. Então, agora que você já conhece um pouco sobre a origem, as características, né? Tenho aqui algumas, são 4 perguntinhas, tá? São perguntas em que vocês terão que escrever realmente de acordo com o que o objetivo pede. E vamos entrar na parte descritiva, né? Já que o terror, ele é cheio de mistério, suspense, ele se utiliza da descrição, tá? E descrição aí a gente fala em adjetivos, tá? A gente fala de até algumas figuras de linguagem, mas que agora a gente vai tratar de maneira mais ampla, né? Principalmente na parte do adjetivo, ok? Enfim, adjetivo pra quem não lembra, né, pessoal? São qualidades ou defeitos no caso, tá? Então vamos à parte descritiva das narrativas de terror. Leia o trecho abaixo. Tirando uma lâmpada meio mortiça pendurada acima do portão, não havia nenhuma luz lá dentro. Era preciso acostumar os olhos com a escuridão. Só então conseguiam enxergar alguma coisa. Mesmo assim, apenas sombras. Mas o pior era o silêncio absoluto, que fazia com que qualquer ruído parecesse imenso. Mosquito zumbindo, rato passando, sapo coachando, vento uivando, folhas de árvores farfalhando. Então aqui, pessoal, nós vemos aí a presença do adjetivo, né? Escuridão. Então toda a descrição do conto de terror, ela é preparada para assustar o leitor. Então, ó, escuridão, rato passando, vento fazendo barulho, as folhas das árvores fazendo barulho também. Então, a descrição é muito importante aqui na construção do clima da história, né? Um dos elementos narrativos que a gente fala, né? Do ambiente. Como é esse ambiente? Então, a parte descritiva com uso de adjetivos e até substantivos, né? Mais escuros, obscuros, ela é super importante, ok? E eu deixo também aqui vocês, de acordo com o trecho acima, descreve, né, no caso, o cemitério onde essas duas personagens que a gente vai ver na aula posterior, Antônio e Pedro, costumavam ir. Observe que não são só elementos materiais, né? A gente não tem só a ideia do material, mas nós temos sensações também, tá? Então, diante do que nós lemos aqui, da parte dos adjetivos e substantivos, vocês vão classificar aqui, escrever quais são os elementos materiais e quais são os elementos que demonstram sensações, tá? Então, a gente vai separar de acordo com a leitura, tá bom, pessoal? Essa é a nossa atividade de hoje, espero que vocês tenham gostado. Obrigada e vamos nessa!